Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, um pouquinho atrasado aí por questões técnicas, mas já estamos no ar. E hoje nós damos continuidade às nossas aulas, hoje a aula 3 falando sobre o tarô. Né? Hoje nós vamos falar sobre, só colocar aqui, os mistérios do tarô, arcanos menores do tarô. Seja bem-vinda, Sara. Boa noite, professor, boa noite a todos. Gratidão por estar aqui, tentando ensinar um pouquinho do que eu sei sobre o tarô, sobre as ordens herméticas, ocultismo. Que bom. Então, hoje nós vamos para a nossa terceira parte, né? Nossa terceira aula. Você que perdeu a aula 1, a aula 2, vai aí no canal, verifica aí, a aula está disponível, a aula aí, aula 1, tarô de modo geral, aula 2 falando sobre os arcanos maiores, e hoje nós vamos falar sobre a primeira parte dos arcanos menores, e na próxima semana, mais uma parte falando da segunda parte, a parte 2 de arcanos menores, né, Sara? Sim, hoje eu vou falar os naipes, os elementos, depois os naipes de paus e espadas. Sim. O que significa Ótimo. cada um. Ótimo. Então tá bom, vamos começar então? Podemos começar. Antes eu vou dar uma pequena explanação. Vou filosofar um pouco, o senhor me permite, professor? Fique à vontade. Vou filosofar um pouco. Eu não sou filósofa, mas eu estudo bastante. Então, o que eu quero dizer aqui? Pode passar, professor. Desde a primeira aula, eu venho falando sobre Aleister Crowley e a importância dele, não fazendo apologia às coisas malucas de Aleister Crowley, mas ele foi uma das pessoas mundialmente famosas, né? Inclusive até a BBC de Londres, em 2001 ele foi considerado o homem mais famoso da Terra em relação a esses assuntos, e eu separo muito bem a parte dele, dos erros que ele cometeu, com a parte boa que ele trouxe para a humanidade, né? Então, o tarô sem Aleister Crowley não é tarô. Não pode passar, professor. Então, como eu comecei falando lá na frente sobre... pode passar a próxima. Pode passar também. A vida e obra de Aleister Crowley. Eu vou dar uma continuação aqui. Por que eu voltei a falar da Aleister Crowley? Porque seriam, no mínimo, 2 lives de 3 horas para falar sobre toda a vida dele, o ocultismo, as ordens que ele participou, os livros que ele escreveu. Essas imagens que estão sendo passadas aí são os livros mais famosos que ele fez, né? Pode passar, professor. Até a gente chegar na mansão Boleskine. Alguém vai falar assim, não tem nada a ver o que você vai falar, mas é para não ficar um buraco na história da vida dele. Não sei se eu encerro hoje aqui a história dele, mas para vocês saberem o tanto de poder que esse homem conseguia captar de energia cósmica, e o tarô foi praticamente canalizado dessa mesma forma, para quem acredita, tá? Não estou fazendo apologia a Aleister Crowley, tá? Não estou. Eu estou venho aqui contar a história do lado que ele trouxe de bom para a humanidade, para quem gosta de tarô. Pode passar, professor. Então, o que acontece? Esses são livros para quem quer contar. Inclusive, eu venho aqui fazer uma réplica, se o professor me permite. Eu fui atacada, logo depois da live, atacada e copiada. Uns usaram o nome da live de arcanos, né? Copiaram, me rebateram e ligaram os arcanos aos extraterrestres. Para aí, professor. Outros colocaram uma beca maneira, né? Decoraram um monte de texto. E eu sei que não foi para mim, né? Se foi a carapuça, você veste a carapuça, mas em nome de mim mesma, como Martin Luther King dizia, se você é bom e deixa o mal prevalecer, você compactua com o mal. O que eu falei naquela live que disseram que a humanidade tem que aprender? A humanidade tem que aprender, né, com falsos gurus. Eu não sou guru de ninguém. Eu nunca fui guru de ninguém, nunca tive mestre físico, como certos aí tiveram, e levaram um chute, né?
porque inclusive o mestre físico de quem falou já pulou para outro hospedeiro. Então, o que eu falei só de extraterrestre? Eu não sou ufóloga, eu tenho e participo de 52 grupos no Face, onde eu controlo quem entra, quem sai, eu ajudo as pessoas, vejo o que é fake e o que não é, mas eu não sou a toda poderosa dos grupos de ufologia, eu apenas estou lá, administrando, ajudando quem administra. Então, fica aqui a minha réplica, né? Porque a pessoa que fez isso fez com má intenção de sujar a mim e ao próximo convidado que esteve aqui, que eu não vou citar, quem quer procure a live aí, na sequência da minha. O que eu disse? Eu disse que em 1904, na lua de mel, de Aleister Crowley com a esposa ao Cairo, ela passou mal, ela recebeu uma canalização desse extraterrestre chamado Dylan, ou Aivas, né? E também era portador de canalizações de Horus. Não fui eu que falei. Essa notícia é de 1904, mais de 100 anos. Então, eu não estou enlameando a ufologia. Isso aí saiu em tudo quanto for jornal, e sai até hoje. Então, que fique claro aqui que eu não sou ufóloga, eu sou ocultista. E eu tenho todo o direito de vir, se eu quiser falar da ufologia espiritualista, eu falo. Aliás, eu sou contatada só por seres etéricos, tirando alguns reptilianos. Então, o que eu venho aqui falar, e vou mostrar muita coisa que vem até de 1570. Pode passar, professor. Assuntos que não sou eu que estou falando. Assuntos que estão aí. Esse era o extraterrestre. Isso aí foi desenhado em 1904. Onde eu estou enlameando a ufologia? Aonde eu estou assinando embaixo? Eu só dei um exemplo. Está fugindo um pouco do tarô, mas eu tenho que dar explicação disso que eu falei lá atrás e para o camarada que coloca um monte de folha na frente, não olha para a câmera e decora. Aqui não é formador de opinião. Eu, pelo menos, eu tenho 30 anos de estudo, vários cursos, leio pra caramba. Se eu não tenho dinheiro, eu compro livro em sebo. Mas eu não perco o meu tempo, o meu dia, porque eu tenho muito o que fazer para falar mal dos outros. Então, tá aí, desenhos de 1904, não é a Leila que está falando, isso saiu em todos os jornais de Cambridge, Irlanda, em Nova Inglaterra. Passa, professor, que eu vou mostrar mais coisa. Esse é o extraterrestre, que eu estou enlameando a ufologia. Então, se tiver estudantes de telema aí, se alguém depois for ver a live, explique para esse camarada que eu não estou falando besteira. Pode passar, professor. Aí. Depois a gente volta lá na casa que pegou fogo, eu quero fazer um comparativo. Desculpa ter entrado com ufologia, mas eu tenho que, né? Eu não posso deixar pessoas decadentes, né? Pessoas que fazem uma ufologia disléxica, um disléxico cultural, vir e querer, né? E engraçado que foi só um, mas vamos que vamos. Esse é o selo famoso de IMET, ou seja, o sigilo de John Dee, nascido em 1572, braço direito da rainha Elizabeth I e da sua prima, a rainha da Irlanda. Ele não vou contar a história de John Dee aqui agora, mas esse selo foi refeito, ele falava diretamente com os anjos. Estou falando como ocultista, não como ufóloga, mas eu assisti muitas lives de ufólogos que são tanto da casuística como ufólogos espiritualistas, que são taxativos em afirmar que são estudiosos como eu sou, que esse selo protege, colocado no seu quarto, em janelas, em portas, contra abduções astrais. Não vou entrar, posso vir fazer uma live sobre isso, não vou entrar nesse assunto. John Dee refez esse selo, esse sigilo, com a ajuda do arcanjo Uriel, e nesse selo estão todos os anjos e seres planetários, todos os anjos, as hordas que combatem demônios, e ele mesmo fala no livro dele, eu posso deixar links no comentário, que combate seres de universos paralelos. Isso ele falou em 1580, se não me engano. Então, não sou eu que estou falando. Pesquisem, estuda. Por isso, né, que as bruxas começaram a ser queimadas em 1200 e foram sendo queimadas até 1600. Então, eu já fui vítima disso em outras vidas, por causa desse tipo de estudo. Então, a humanidade tem que ficar emburrecida, e isso serve para tarólogo também.
já que nós estamos falando de tarô. Então, é o selo de Aimet, para quem está sofrendo abduções, perseguições, ele não é só para isso, ele é para demônio, para exorcismo, mas eu quis trazer para mostrar que uma coisa tão antiga, não é a Leila que está falando, isso é história, informe-se, pesquise em museus, pesquise as peças de John Dee, o que ele fazia, tá bom? Pode passar, professor. Eu não aguento tanta ignorância. Essa é a mansão, voltando a Aleister Crowley. Só para fazer um comparativo aqui com o Rancho Skinwalker, porque esse canal fala de ufologia, então já que eu estou enlameando a ufologia, vou enlamear com o ocultismo. Dá licença. Essa é a mansão Boleskine, que pertenceu à família Fraser em 500, deixa eu ver, em 521 depois de Cristo. E lá já havia um vórtice, um portal negativo. Ela é na Escócia, adivinha onde? De frente para o Lago Ness. Então, essa mansão já vinha acontecendo desde 521, essas datas, atrocidades dentro da casa, da mansão, muitas mortes, inclusive um dos filhos do casal Fraser lá foi decapitado, ocorreu morte de vários empregados, e foi se passando o tempo. Aleister Crowley, como ocultista, e sabendo do poder da casa, dessas influências, o que acontece ali? O mesmo que acontece no Rancho Skinwalker, só que pior. Só com coisas, né, até pesadas. Onde está ligada a ufologia aí? Aleister Crowley, quando descobriu sobre a casa, ele até passou a ordem que ele pertencia a Otto, né, para a casa estava em patrimônio da Otto, ele comprou a casa porque ele já sabia desse vórtice de energia e quis fazer umas magias ali para intensificar esse vórtice. Pode passando, professor, até ela pegar fogo, até lá nos caras do Led Zeppelin. Aí, pode deixar. Aí, o que aconteceu? Ele intensificou, tem o cemitério aí, professor? Ele intensificou esse vórtice tonal de energia, eu não sei se é vórtice tonal de energia positiva ou negativa, ou negativa. Eu sei que o vórtice é gigantesco, até maior do que o Rancho Skinwalker. Ah, como ela sabe? Eu estudo, eu pesquiso, tá? Então, pesquisem canais que tratam desse tipo de assunto. O que aconteceu? Por baixo desse cemitério, ele mandou fazer um túnel que dava até dentro de uns quartos, acho que tinha 5 quartos, onde era maior o vórtice tonal de energia. Aí começaram a aparecer seres de outro planeta, espíritos, demônios, nave-mãe, isso está relatado em vários livros. ETzinhos correndo, há 100 anos atrás, não é a Leila que está falando. Vai estudar. Então, o que aconteceu? Ele se interessou por isso até certo ponto, mas para ele era tão comum, que eu não vou entrar em detalhe da vida dele, porque eu já falei que dá 6, 7 horas de live. O que ele fez? Ele largou lá para a ordem dele, que tomou conta da casa, e foi estudar a magia Bramelin lá, e ficou lá, voltou para Golden Dawn, ficou lá, e a casa ficou a Deus dará lá, e acontecendo as coisas com os empregados. Bom, vamos cortar a história por aqui. Pode passar, professor, porque não tem a ver com o tarô essa parte. Pode passar. Pode passar, chegando aí. Para aí. Deixa eu ver, porque não sou boa de data, não. Peraí. Acho que foi em 1968. Esse é o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page. Ele era louco por ocultismo, ele e a banda toda, né, o Robert Plant também. Ele ficou encantado pela obra, né, o Crowley já tinha falecido, uns dizem que Crowley morreu em 45, outros dizem que Crowley morreu em 47, mas a data mais provável é 47, acho que ele comprou a casa em 68, por causa que ele estudou a vida de Crowley, né, e quem pertencia àquelas sociedades secretas ali sabia desse vórtice que tinha na casa. O que aconteceu? Vai passando, professor. Isso é um aviso para quem mexe com magia negra e acha que sabe. Isso é um aviso para quem abre portais, mexe com seres interdimensionais, né? Pessoa que vai falar de seres de luz em live e depois rebate e fala que mestre não existe, né? Então, isso aí também é um aviso para esse tipo de guru, que não sou eu. Aí é o quarto de Aleister Crowley. Pode passar, professor. O que aconteceu nessa casa? Inclusive, o Led Zeppelin gravou um LP inteirinho dentro dessa casa.
E, começaram a acontecer coisas estranhas, muito estranhas. Primeiro, o vocalista da banda, o baterista, ele tomou 40 doses de vodka e morreu afogado no próprio vômito. Passando-se o tempo enquanto o disco estava sendo produzido, né? O Robert Plant sofreu um acidente de carro em que ele ficou na cadeira de roda, não posso afirmar, depois acho que ele saiu, mas ele ficou um bom tempo, e o filhinho dele morreu. Três pessoas que faziam parte, cinegrafista, o carteiro, sofreram um acidente, tiveram mortes trágicas, ou seja, ali já tinha esse vórtice tonal de energia negativa, Crowley sabia, e ele intensificou, só que ele largou mão, ele ficou interessado em outras coisas e não voltou lá para fechar esse vórtice. E aí, o que acontece? Para ver como sou eu que lamei a ufologia, essa é a capa do Led Zeppelin. Esse disco foi produzido em 1900 e... Começou em 52, foi até 68, e esse disco foi lançado em 1990, né? Sobre os Crop Circles lá da Irlanda, né? Então, daí você vê, pode passar, professor, isso aí tá falado, tá em capa de disco, não é a Leila que tá misturando. Esse é o Jimmy... É o Jimmy lá, como que eu falei? Como que é o nome dele, meu Deus? Jimmy Page, nossa, me deu branco. Esse é o Jimmy Page, já mais velhinho. Passa, professor. Parou. Vamos voltar para encerrar logo esse assunto. O monstro do Lago Ness, se vocês não sabem, a casa era de frente para o Lago Ness. A primeira notícia do monstro ter aparecido, eu acho que é a última foto, professor, dessa sequência aí de monstro, que é preta e branca, essa famosa foto aí, não é a Leila que está falando, ela saiu depois que o Aleister Crowley abriu o portal, ou seja, esse monstro não está lá tendo filhotes, reproduzindo, ele vai e volta, entendeu? É um portal dimensional. Então, quem quer acreditar, acredita, eu não estou nem aí, sabe? Eu não estou nem aí, simplesmente são pesquisas, tá? É o que acontecia na vida de Aleister Crowley, e esse monstro foi fotografado várias vezes naquela época. Agora, ultimamente, a casa pegou fogo em 2015 e 2019. Não se tem notícia que ela voltou a ser reconstruída, porque também morreu um cara que dirigia ambulância, que foi lá socorrer, morreu o carteiro, né? Pode passar. Então, só para vocês terem mais uma pincelada sobre o poder mental de Crowley. Aí eu entro com o mito mudando totalmente de assunto, com o mito da caverna de Platão, que muitos conhecem, ou seja, o que era o mito da caverna de Platão, que serve para essas pessoas que rotulam os ocultistas. E você que é tarólogo, fique preparado, porque eu sofri muito. As pessoas rotulam, é bruxo, é macumbeiro, é guru, tá tirando dinheiro dos outros, vocês vão escutar muito isso. Então, se preparem e use essa famosa alegoria, que é o mito da caverna de Platão. Isso serve para o ignorante também que está falando mal de mim aí. Qual que é o mito da caverna de Platão? Lá em Atenas, vamos supor, né? Platão, ele escreveu esse mito logo após que o seu maior mestre, o Sócrates, morreu. Então, ele quis mostrar... Aqui eu até trouxe o livro A República de Platão. Quem quiser saber a fundo como funciona o mito da caverna de Platão, tem várias capas, tá? Inclusive está escrito mito. Aqui ela está em forma de diálogo, que é gostoso de ler. Eu tenho esse livro faz milhares de anos, eu já li umas 5 vezes, porque é um livro para você ter na cabeceira. É um livro que é uma autoajuda filosófica de como você deve agir. Nem sempre a meditação vai fazer você encontrar com você mesmo. O que fala aí o mito? Eles estavam... né? Platão narra. Pode passar a próxima, professor. Se quiser algum print do resumo que eu vou falar, tá aí. Aí tá um tipo, porque tem umas 2 versões, né? Mas eu vou explicar mais ou menos. Dentro de uma caverna, os prisioneiros estão amarrados uns aos outros, né? Numa caverna escura. Na porta da caverna tem uma fogueira, uma pira, né? E uma parede na frente, né? E é muito escura a caverna, então eles estão presos, só vivem naquele mundo desde a infância, eles não conseguem sair, veja bem, desde a infância.
todos aprisionados, porque na alegoria de Platão ele quis dar uma alfinetada nos os caras lá da República, né, de Atenas, da Grécia. Então, o que ele pegou, ele fez em forma de conto, né, de alegoria. Então, a pessoa está ali, e o que ela vê? Ela vê o reflexo das pessoas passando ali na frente da caverna. Então, ali passava boi, boiada, charrete, biga, pessoas, frutas, animais, minotauro, o que vocês imaginar passava dali. E eles, a vida inteira assim, o mundo é assim, vai ser assim, vamos rotular assim. Por quê? O que ele quis acusar aí? O sistema. Então, por que eu trouxe isso para o tarô? Porque é o que vai acontecer com o tarólogo se ele se importar com a opinião dos outros e nunca se defender, cala a boca. Então, professor, passa para a próxima. O que aconteceu com um deles um dia? Uma das correntes arrebentou, apodreceu e ele escapou. Na hora que ele correu para a porta da caverna, ele viu o sol, né? Mas ele achou que era igual a fogueira, porque ele estava lá, ele já cresceu, né? Ele cresceu com aquela ideia fixa, aqueles rótulos, aqueles preconceitos, aqueles dogmas de religião, né? Essas pessoas que gostam de rotular os outros, chamar os outros disso, daquilo. Então, ele cresceu assim, e os outros eram piores que ele, né? Tudo era demônio, bruxa, capeta, tudo era assim, né? Aí, a hora que ele viu o sol, os olhos começaram a arder, ele ficou um bom tempo, quase o dia inteiro. Ah, isso aí é a fogueira que estava lá, igual da porta, né? Só que aí a visão dele foi clareando. Aí você vai fazendo um comparativo com a sua mente, o seu crescimento espiritual, o seu modo de ver as coisas diferente, né? Como para ver a ilha, você tem que sair da ilha, faz parte também, né? Da alegoria da caverna de Platão. Então, não é só meditar e entrar consigo mesmo, você tem que ver ao redor. Você tem que estudar ao redor, porque você pode ser enganado pelo meio. Aí, agora ele viu, vou brincar aqui, ele viu o Minotauro, ele viu as bigas, ele viu os soldados romanos, ele viu as árvores com frutas, e ele ficou completamente extasiado. Aí, ele voltou cheio de alegria para dentro da caverna para contar aos outros, né? Vamos escapar, vamos soltar todos vocês. Aí, o que os outros fizeram? Porque estavam a Matrix, o sistema, riram dele. Igual estão rindo de mim aí, riram dele, tiraram sarro. E ele ficou ali, mas como? Vocês não estão acreditando? Vamos lá. Aí riram tanto dele que chegaram ao ponto de falar e de chamar o guarda, falar assim, mata esse cara porque ele está louco. Então, isso aí, a caverna de Platão, ela prova que você viver dentro de um sistema aprisionado, só escutar a opinião alheia, só ficar na internet atrás de rede social, fofoca, não estudar, não procurar se encontrar, olhar o meio ao seu redor, é a vida pregressa que você vai ter da Matrix. Isso aí ele já falava ali, antes de Cristo, né? E no final ele dá uma alfinetada. Ele dá uma alfinetada nos grandes republicanos da época, porque aí Sócrates já tinha morrido, porque, se vocês sabem, ele foi acusado de deturpar a juventude ateniense e mataram ele com cicuta, né? Fizeram ele tomar cicuta, na qual ele bebeu com o maior prazer, porque ele era um homem muito honrado. Então, eu estou resumindo isso aí, só para vocês terem a base de que vocês não devem escutar as pessoas, principalmente se você for bruxo, ocultista, mago, vocês têm que seguir o caminho de vocês. Agora, se cada um que for na internet fazer react sobre o que você fala, que a humanidade tem que aprender, cada um aprende por si só. A humanidade está assim exatamente por causa de ignorantes, disléxicos culturais, tá? E eu não vou ficar quieta, tá? Professor, pode passar. Então, antes de passar os 4 elementos que eu já vou entrar na aula, professor, o senhor me permite me mostrar uns livros rapidinho? O senhor está aí? Prof? Sim, pode ficar à vontade, nem precisa. Eu estou só deixando aqui, eu oculto aqui. Tá, ó. Eu sou apaixonada por Augusto Cury. Até 2013, Augusto Cury já tinha vendido 20 milhões de livros, e eu sou fanática por ele. Esse aqui é um romance, mas que conta a vida a história de uma moça depressiva que não queria sair do quarto,
que não aceitava o que os outros falavam, não queria mudar de opinião, até que ela conhece uma pessoa que ajuda ela, um psiquiatra ajuda ela, voltando-se também, né, para o lado espiritual. Isso aqui serve, vocês que são tarólogos, eu vim aqui mostrar esses livros de autoajuda e de filosofia, por quê? Ela quer aparecer? Não quero aparecer. Porque se você for tarólogo e tiver depressão, tiver brigado em casa, largou do namorado, largou do marido, brigou com a mãe, com a tia, com a avó, se morar junto, você não pode ler tarô. Porque toda aquela energia, aquela, né, do plexo solar aqui vai para as cartas. Então, eu trouxe esses livros de autoajuda. Então, Augusto Cury, que é uma narrativa, Caçador de Pipas, que é livro best-seller nacional, que é o livro mais empolgante, que faz você ter vontade, né, de fazer as coisas. Ansiedade. O tarólogo não pode ser ansioso. Jamais. Se ele for ansioso, ele estraga tudo. Então, é muito perigoso você lidar com o tarô e dar um vaticínio, um prenúncio errado para a pessoa, principalmente se perguntar, alguém vai morrer? Então, é uma coisa cautelosa. Outra coisa que eu sou muito na parte espiritualizada, adoro Deepak Chopra, as 7 leis espirituais do sucesso. Isso aqui serve para todos, não é só para o tarólogo. Então, um dia eu posso fazer uma live sobre cada uma das leis e vocês vão entender o porquê de como agir, que às vezes você está agindo tão errado e não entende, né? Por que as coisas não dão certo? Onde você está errando? Então, é um livro importante também. A República, onde está o mito da caverna de Platão. Agora, para conhecer a si mesmo, isso aqui é indicação de várias ordens herméticas, a Divina Comédia. Dante, que era um poeta, um taumaturgo, e eu considero ele um filósofo, a Divina Comédia, ele como se ele risse da vida dele mesmo, dos erros dele. Agora eu quero fazer uma diferença entre livros de autoajuda, né, e livros de filosofia, de filósofo, com fofoca de internet. Nem tirei do plástico ainda. Isso aqui tem muita verdade. Não posso falar muito tempo de Supernatural por causa do... Mas livros assim, historinhas assim, que são mentira, né? Ou então, o bestiário. Estou dando um exemplo aqui, tá, professor? O bestiário com vários monstros, seres criados. Aí a pessoa compra um livro desse e acha que é verdade, que existe tudo aqueles monstros. Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse aqui enganando alguém, eu não vinha com umas coisas dessa. Você entendeu? Mais do Supernatural. Eu tenho todos, eu não vou mostrar aqui porque pode cair a live. Então, o que se passava, mas tem muito sigilo lá enoquiano, língua enoquiana que eu estudo, que é verdade. Então, outra coisa, aquela que enlameia ufologia, H.P. Lovecraft, e o mito de Cthulhu. Isso aqui é uma mistura de seres interdimensionais com um cara que escreveu lá no tempo da guerra, do nazismo, 1945, esses livros. Aqui está um compêndio de 3 obras dele, mas são muitas, e todas ele fala, né? Que nem Ogrudu, Jahá, Cthulhu. Então, em todas ele mistura. Como é que o cara sabia? Diziam que ele dormia e escrevia os livros. E até hoje é considerado creepypasta, é considerado, né, mentira, mas o cara fala umas coisas de universos paralelos, transdimensionais, interdimensionais, e sempre esses monstros, igual Stranger Things. É praticamente a mesma coisa. É mentira? Não sei. Então, isso aqui tá aí, ó. Então, eu sei discernir muito bem o que é uma ficção, que a H.P. Lovecraft fazia, né? O horror, ciência do horror, ele fazia, do que uma coisa que é verdade. Então, tirem as conclusões que vocês quiserem. Eu quis trazer isso, sabe? Porque eu tenho o direito de me defender. Eu nunca fui guru de ninguém. Eu tenho o meu emprego, eu não dependo de tarô. Então, eu só vim aqui a convite do professor, com o maior prazer, tá? E eu não estou aqui eu não sou ufóloga e nem pretendo ser, a minha área é outra. Então, professor, vamos às cartas? Eu quis dar uma explicação, sabe? Vamos lá nos elementos. Vou deixar pode deixar aí, ó. Abre aspas. Leve com você, tarólogo, o julgamento que tem sobre mim não me tornará quem você pensa que sou, mas mostrará quem você realmente é. Fecha aspas. Só isso que eu queria falar. Então, vamos aos arcanos menores do tarô.
Aí tá a foto dos 4 elementos. Lembra que o moço na outra live perguntou se a gente poderia jogar, né, o tarô com o baralho comum da cacheta, do truco? Podemos, aí, ó. Esse é o baralho comum. O que as pessoas não sabem é que cada naipe do baralho é um elemento, né? São 4 naipes representados, cada um por um elemento. O primeiro, paus, fogo, é o triângulo. Espadas, o ar, o triângulo cortadinho em cima. Copas, água, o triângulo invertido. E ouros, terra, o triângulo cortadinho na parte de baixo. Então, hoje nós vamos falar sobre 2 partes, os paus, pode começar, professor, e as espadas. Então, a gente vai começar com as de paus. Então, vamos lá, professor. Aí tem 4 cartas, tá? Então, vocês seguem, se o professor quiser pondo flechinha, a primeira é paus, né? O as de paus. Aliás, eu vou falar do elemento paus. É representado pelo elemento fogo, o fogo criador, a essência, a criação, a criatividade, a verdade, a honra. Então, dentro disso que eu estou falando, está embutido nas cartas. O as de paus, que é a primeira cartinha. Sempre os as são inícios, projetos, força, ação, resultados. Ele representa que você deve tomar uma posição sobre o assunto na mesa. Muito boa essa carta, mas também ela, dependendo de cartas que vêm perto, ela também pode significar doença, né? Ela é uma carta muito boa, mas tem que saber interpretar. 2 de paus, a segunda carta, traz a questão de planos, olhar para frente, se reorganizar, encarar os problemas. 3 de paus, ele seria a continuação do 2 de paus, onde o 3 é a realização. Seguir em frente. Você pode notar que é aquele cara tipo assim, nossa, o que eu faço? Ele tá para atravessar o mar do lado de lá, eu pego a canoa e vou, eu fico aqui. Mas as outras cartas vêm dando o prenúncio, que é para ele seguir em frente. Então, seria a carta do segue em frente, deixa a tristeza para lá. 4 de paus. Pessoas comemoram a paz, a festa, a conquista, a união, a alegria. É uma carta ligada, tipo assim, vencer alguma coisa, comemorar um casamento, mas tem muita coisa. Eu estou dando, assim, um resumo, tá? Próxima, professor. 5 de paus. Demonstra a primeira, né? A primeira cartinha. Demonstra conflitos por pequenas coisas. Algo precisa se reestruturar, se organizar. Não é uma carta muito legal, tá? 6 de paus. A valorização e reconhecimento de seus esforços, recompensa por merecimento. Eu falei, acho que na primeira aula de tarô, que o 6 de paus era uma carta muito boa também para você ser reconhecido, às vezes, né, por alguma coisa no seu trabalho, né, em alguma coisa, é uma carta muito importante. 7 de paus. Note que a pessoa da carta está persistindo em alguma coisa, ocupada, concentrada para resolver os desafios. Então, quando aparece no jogo, mostra que a pessoa está enfrentando algum desafio e ela precisa, aí que o tarô vai mostrar para ela que caminho ela vai tomar. 8 de paus. Fechamento de ciclo, algo que se encerrou, mas que dará abertura a outra fase em progresso. Pode ir, professor. É como que a carta, meio, uma morte pequena aí, o encerramento de ciclo. 9 de paus. É muito ruim essa carta. Desânimo geral, pessoa depressiva, obstáculos, cansaço, sem motivação para prosseguir ou perspectiva de futuro. Essa é a primeira cartinha ali, o 9 de paus. 10 de paus. É a continuação, tem muito disso, tá? Nos arcanos menores. Eles vêm contando uma história até chegar na corte, tá? Então, de repente, uma carta, ela tem ainda a energia da carta de trás. É a continuação da carta de 9 de paus, o esgotamento por lutar da pessoa é altamente visível. Ela esteve em uma batalha e resistiu, mas colherá os frutos significa a finalização de um problema ou ciclo. Uma carta que muito aparece no jogo. Sabe quando a pessoa não aguenta mais carregar um peso, carregar uma culpa também. Ela é a carta da culpa também. Ou carregar a família nas costas, carregar vagabundo nas costas, carregar o peso de uma culpa. Então, ela significa um peso nas costas. Pagem de paus. A figura de quem toma iniciativa é ousado, faz questão de trazer coisas novas, agilidade, fogo, ação, movimento. Coisas novas que chegam.
Então, se de repente coincidir de uma vir perto da outra, ela vai cortar bastante o efeito desse peso. Aí a gente chega na corte, Cavaleiro de Paus. Ele é o cavaleiro que vem rápido, notícias rápidas, ele é ousado, enfrenta as mudanças e é corajoso. Como você deverá agir e inovar? O Cavaleiro de Paus tem um detalhe também, em amor ele não é muito bom. Ele é aquele que vem rápido, pega as mulheres rápidas, que nem tinha na corte, né? Usa todas e do mesmo jeito que ele vem rápido, ele vai e deixa todo mundo, né? Aquele rastro de tristeza. Então, ele perante o amor, se ele aparecer, não é legal, mas ele encaixado em outras cartas, ele significa rapidez, agilidade. Rainha de Paus, professor, troca. Aí tá a rainha e o rei. Representa a figura feminina determinada, sábia, conquista por força de vontade, autoestima, de bem com a vida, considerada em alguns tarôs uma sacerdotisa sábia e que sabe manipular energias. Ela é a rainha mais bondosa do tarô. Ela é considerada em alguns tarôs, tarôs mais sérios, né, tarôs mais ocultos, que nem eu mostrei outro dia, ela é considerada uma bruxa. Tem a grã sacerdotisa, que é a bruxa do tarô, mas a rainha de paus, ela está acima, entendeu? E ela é considerada, só que ela não perdoa. Mexeu com ela é muito boa, mas ela não perdoa. E o rei de paus vai nessa mesma vibe, né? Ele é sábio, autoconfiante, decisivo, regido pelo fogo, o símbolo é a salamandra, ele é sedutor, ele é criativo e muito sensual. Se a gente for falar de amor, eu já tirei cartas que saíram o casal, então, tipo assim, aquela pessoa que estava lendo comigo é o casal ideal, tipo, essa moça veio perguntar de amor. Já acontece, ou então, alguma outra carta de homem também compatível com ela, né, que algum outro arcano maior pode também dar um casal. Então, é muito bom para o amor se as duas vierem junto. Pode trocar, professor. Agora a gente vai para espadas, né? Espadas, aqui eu estou falando da energia, tá? É um naipe um pouco mais forte. Ação, luta, conflito, elemento ar, que está ligado às nossas ideias, palavras, nosso racional, mental. Que nem copas, que eu vou falar na outra semana, é emoção, é outras vidas, é amor, é vitória. Tudo que está ligado à espada, geralmente no tarô é corte, é conflito, é separação, é sofrimento, nem todas. Mas ela tem essa energia, né? Essa vibração de briga, de autoritarismo, muitas vezes. Então, o As de Espadas, ele traz, como todos os As, um início, a primeira cartinha ali, né? Um começo, mas com uma força batalhadora, conquistar, lutar, correr atrás do que se quer, ideias firmes que transformam triunfo. Então, se essa carta aparecer para qualquer assunto, ela significa que você vai conseguir a vitória. Vamos ver se as outras, né? Vamos supor, se ela vir nessa sequência da moça aí, que é o 2 de espadas, que tá cega, não sabe o caminho que toma ou tá sendo enganada, significa, né, que vai cortar, ela vai tirar a venda dos olhos. Ou seja, vamos a ela, 2 de espadas. Já é uma energia mais carregada, pesada, mas a sua visão que você pode estar cego a qualquer situação, seja amorosa, dinheiro, emprego, família, cego, está cego. E vem os outros falar, você não quer ouvir, né? Tem que lutar, está pronto, mas não sabe o caminho a escolher. Mas diz, estou me defendendo. Também ela tem esse outro lado. Também é tipo assim, eu estou em cima do muro, eu só estou passando a espada para lá, para cá, para me defender, mas eu não vou entrar lá na batalha, lá embaixo. Eu vou ficar aqui no muro, se alguém vier, eu corto uma cabeça, eu me defendo, mas daqui eu não saio. Procrastinação também, né? Ela também significa duelo, rivalidade, medo, insegurança, né? Agir sem pensar. Então, geralmente, quando sai no jogo, aquela pessoa que também que está bitolada a crenças, a dogmas, ela está cega. 3 de espadas, que é o coraçãozinho ali. Também é uma carta pesada, tristeza, coração partido, separação, dor, angústia, ligada às emoções, pensamentos ruins, lembranças de separação. Ou seja, essa carta, quando você leva o pé, né? Quando você é traído, se ela vier com 7 de espadas, oh meu Deus, essa carta é a carta do coração amargurado, é a carta tipo assim, eu tô destruída, né? Um casamento desfeito,
uma pessoa que separou da outra por traição, um coração destruído. Ela é uma carta forte, a energia dela é forte. Quando eu tiro para as pessoas, eu sinto, você entendeu? Agora vem o 4 de espadas, a carta da espera. Parece a carta do dependurado, ela tem quase a mesma associação, ou enforcado. Significa pausa, descanso, limitação. Ou seja, ela avisa, tipo assim, dá uma parada, meu, descansa, né? Ou então, outros vaticínios que em alguns tarôs ela vem 4 espadas em forma de um quadrado, mostra que você está muito preso a ideias, preso, né? Limitado, mas também não quer agir. Ela também significa isso. Pode passar, professor. 5 de espadas. A próxima, a primeira aí. Um dos arcanos mais complexos, né? Que é dos arcanos menores, é o 5 de espada. Mostra uma disputa e a pessoa vitoriosa, né? Mas como se a pessoa insistisse no conflito, pendências, derrotas, fracassos, desonra, nada está resolvido. É tipo assim, sabe quando você quer parar uma briga? E às vezes a pessoa já venceu, você parou de discutir, a pessoa vem te cutucar. Então, tipo assim, aquela pessoa, sabe, que quer dar a última palavra. Então, se ela sai no jogo, nossa, pessoa chata, né? Então, ela significa isso. 6 de espadas, a segunda aí. Mudanças de fase, deixar o passado, ir em busca do novo, um recomeço. Você pode ver que ele está tomando o barquinho, querendo ir embora, né? É uma carta tipo assim, a pessoa se deu conta que ela tem que seguir em frente. Ela tem que recomeçar a vida por a causa aí, cada um tarô vai ver, né? 7 de espadas, eu odeio essa carta. Malícia, enganar a si mesmo, traições, também enganar os outros para tirar vantagem, usar as pessoas, pessoa trapaceira. Essa é uma carta de muita injustiça. Essa é uma carta alta, é a carta mais kármica do tarô, essa e o 10 de espadas. Por que ela é kármica? Porque geralmente, quando sai isso para você, você pode notar que sempre vai sair a justiça. Se você for o enganado, o traído, o roubado, ela vai sempre aparecer com o julgamento e a justiça se você for inocente, tá? Mas essa carta aí, quando ela sai no jogo, se ela sair do lado do coração partido e a moça tá chorando porque o namorado largou, mas não sabe que ele largou por causa de outra, essa carta já mostra que ela foi apunhalada 7 vezes pelas costas. Pode passar, professor. 8 de espadas. Isso, a primeira aí. Momento que uma pessoa está presa a pensamentos que a atordoam, persistir num erro, humilhação, amarguras, não saber como agir, ver o vaticínio, a percepção para achar a solução. É uma sequência, né? Tipo assim, é como descesse ladeira abaixo, vem três cartas ruins, desde lá se for contar desde o coração. Então, essa aí ela já vem precavendo o que vai acontecer depois. Tipo, você tirou tarô essa semana, essa coisa tá ruim, ainda vai indo para a próxima ali, ó. Que é o 9 de espadas. A pessoa, é o 9? Eu falei 8, né? A pessoa que perde o sono por um monte de pensamentos, preocupações, insônia, ansiedade, dúvidas, medo de perdas ou fracassos. Mas ela tem esse medo, mas geralmente o 9 de espadas é uma pessoa culpada. Tem os desesperados, lembra que eu mostrei os livros de ansiedade aqui? Tem os desesperados, os ansiosos que podem estar nessa situação, mas a maioria aí, quando eu tiro, é pessoa que está arrependido, que está com a consciência pesada, né? Aí vem o 10 de espadas. Todo 10 é um resultado. Aqui é o resultado de uma finalização com muita dor, abandono ou traições, com perdas. Mas vem aí um novo momento, né? E essa cartinha aí, o cara tá... Alguns tarôs tem 2 levando ele, outras ele tá com as 10 espadas de costa num barco, outro ele tá sendo enterrado. É a carta de você ser literalmente traído por amigos, literalmente abandonado. Uma pessoa, um idoso ser abandonado num asilo, pode ser também. A família abandonar um filho. Você é uma traição geral, só que é tipo assim, a pessoa chegou no fundo do poço, aí pelo menos renasce com as cartas da corte, porque ela é uma carta com vaticínio muito pesado, é uma carta de muito sofrimento, só que ela tem como é que se diz? Uma amortização aí, o que é? Ela significa o fim desse sofrimento, porque depois
como eu falei que vem contando uma história até chegar na corte, vem um recomeço, ela é como se fosse a carta da torre, fim de um ciclo. Então, você, se ela saiu ali, você está sofrendo ou está acabando o sofrimento, significa que isso aí vai acabar, né? Aí vem o pajem de espada, esse menininho aí meio retorcidinho. Ele não mede consequências, fala e faz, falsidade, calúnia, fofocas, coisas que se mete sem ser chamado. Então, essa é a famosa carta do fofoqueiro imaturo, do que sai falando da tua vida para todo mundo, que te suja ainda que se limpa ainda, né? E ele usa ainda a espada para cortar o que ele falou, ou seja, aquele trapaceiro, armador, traidor, aquela amiga que te puxa o tapete, sabe? Aquele cara que arma para você ir embora do emprego. Então, quando sair essa carta, presta atenção no que vem do lado. Se ele vier antes do 10 de espadas, ou do 8, ou do 9 de espada, até do 7, nossa, é traição, é fofoca, fofoca nas redes, é terrível essa carta. Aí vem o cavaleiro de espada, mas em alguns casos ela é boa quando significa, ele é a criança que corta, vamos supor, né? Ele está com a espada na mão, ele sai cortando, também tem esse lado. Então você precisa estudar. Ó, cavaleiro de espadas. Força, rapidez, determinação, coisas que vão acontecer rápido, notícias e comunicações rápidas. É o cara mais rápido do tarô. Enquanto o cavaleiro de ouros é o mais lento, esse é o mais rápido. Aí vem pode trocar, professor. Aí vem a rainha e fecha a rainha e o rei de espadas. Isso. Rainha de espadas. Uma rainha inteligente, fria, vingativa, que é determinada e vai atrás do que quer. Mesmo que cabeças têm que ser cortadas. Por quê? Ela é assim, ela é justa. Ela é comparada à Rainha Elizabeth. Ela é justa. Ela é justa e não passe a perna nela. Se ela sair no jogo e eu mostrar para a pessoa ali que a pessoa vai tomar atitude, de tomar até uma atitude drástica, até, de repente, uma briga feia, um corte feio, uma separação feia, isso você leva para todas as áreas, tá? É a rainha destemida, que não tem medo de ninguém, mas ela corta. E se ela tiver que pisar na sua cabeça, ela pisa. Então, é uma carta muito forte, né? E o rei de espadas, a última carta, que encerra aqui, frio e vingativo igual a rainha, né? Alcança o que quer, sem escrúpulos, estrategista de guerra. Ele também, o rei de espadas, ele também gosta de dominar a cabeça. Ele é muito mentalista, ele é muito racional, ele não pensa com o coração, ele é totalmente racional. Então, quando ele sai no jogo, você fica esperto se você está namorando um cara assim. Eu falo muito de amor, porque as pessoas vêm mais pro amor, tá? Não repara, não, quando as pessoas querem ver tarô. Então, ele é o rei, assim, seco, frio. Enquanto você está se doando para a pessoa, se matando de dar amor, ele está ali. Venha a nós o vosso reino. Mas se ele também não quiser mais você, ele pode fazer esse barulhinho. Ele corta. Então, professor, acaba aí. Eu não sei se eu mandei mais fotos. Acaba aí. Ah, tem! Para quem quiser printar, o resumo do que eu falei, pode printar para estudar, para ficar mais fácil. Tipo, as de paus, iniciação, sempre princípio. 2 de paus, planejamento. E assim vai, 3 de paus, oportunidade. Mas tudo que eu falei, tudo que eu falei mais um pouco, tá? Eu estou fazendo uma aula bem resumida. Aí tem uma tabelinha do ás de paus e do ás de espadas, né, professora? Próxima. Acaba aí ou tem mais? Para me explicar. Esse é o turbilhão. Eu sou radiestesista, ainda não acabei o curso, mas eu já estudei bastante. Esse é o gráfico turbilhão. A radiestesia, dentro da radiestesia, que é o negócio do pêndulo, né, do all-road, aquele negócio que os egípcios faziam para procurar água, né, aquela furquilinha, né, e a radiestesia engloba um monte de coisa, feng shui, engloba muita coisa. Então, o que eu pus aí? Esse é o gráfico turbilhão. O turbilhão é composto por 2 gráficos dentro de um só. Os 9 círculos, que é um gráfico de alta proteção, e o turbilhão, ou seja, para a pessoa que está lendo o tarô, ela pode tanto pôr o nome dela dentro, isso aí não é feitiçaria, tá? Isso aí é ciência, isso aí é cabala.
Então, quem quer acreditar, acredita. Eu só estou passando informações. Os gráficos radiônicos são para triturar energias densas, tanto com o seu nome lá dentro, eu posso também, isso aí vai longe a história, tá? Vou pincelar. Com cristais, com testemunho, né? Até a polícia do CSI usa hoje radiônica e radiestesia através dos mapas para achar quem foi sequestrado. Então, não sou eu que estou falando, pesquise. Então, isso, perante um tarólogo, ele tanto pode pôr o nome dele aí dentro, depois de uma consulta pesada, de uma pessoa que veio ler o tarô com magia negra, ou os próprios tarôs, para limpar e energizar. Entendeu? Esse é o turbilhão. Ele é como se fosse um liquidificador, que se você pegar as fotos Kirlian, a gente fala verde negativo, no astral, as entidades, as energias densas, né, vão ver esse gráfico na cor violeta. E isso espanta as energias, né? Não vai ser uma limpeza total nem para você, nem para o tarô, é um paliativo, tá, gente? Isso aí não é macumbinha, não. Isso aí é radiônico. Pode passar, professor. Esses são alguns símbolos. Esses símbolos são celtas e wiccas. Se alguém gostar dessa parte, são símbolos de proteção, são símbolos para abrir o caminho. Pode passando, professor. Não vou explicar o que cada um significa, porque é altamente complexo, mas se alguém quiser usar, é só imprimir, para deixar na sua carteira, para deixar na sua mesa para ler, né? O tarô. Não tem problema misturar com gráfico radiônico, não vai misturar energia, porque isso aí é outra coisa, tá? Isso aí são sigilos. Sigilos são feitos com letras cabalísticas, aí no caso, letras dos druidas, né? Tem gente que fala que isso não funciona, você mesmo tem que fazer o seu sigilo, mas né, da magia do caos, que ela funciona assim. Isso aí é um sigilo da magia do caos também, de proteção. Isso eu estou dando dica para o tarólogo que é esotérico. Agora, o tarólogo que ele é tarólogo, que ele não acredita em nada disso, ele tem livre-arbítrio. Eu só estou dando uma ajuda para a desimpregnação. Porque se o tarólogo não sabe, muita coisa de quem vem ler, aquela energia fica nele, fica no tarô, fica na mesa, se a mesa for de madeira. Então, esses gráficos, esses sigilos, eles auxiliam. Você não precisa pôr todos, carimbar todos. Não, você pega um lá. Né, pega um gráfico radiônico, um sigilo celta, né, ou de Wicca, e usa, cada um usa o que quiser. Eu não sou Wicca, eu não tenho religião, não sou sectária, não sou dogmática, eu apenas sigo filosofias, né? Pode passar, professor. Eu faço igual na Ordem Rosa Cruz que me ensinaram. A gente vai atrás das religiões para absorver o que cada uma tem de mais bonito. Porque todas têm. Saint Germain fazia isso pelo mundo. Ele ia lá no budismo, ele ia no hinduísmo, ele ia com os crentes, né? E tanto é que a ordem martinista de Martinho Lutero está dentro da ordem cabalística da Rosa Cruz. É uma outra escola, uma escola dentro de outra, que ali ensinam o hermetismo profundo, né? As 7 leis herméticas, que se o professor quiser um dia eu venho falar aqui, e é uma religião que era protestante, entendeu? E não tem nada a ver. A Ordem Rosa Cruz e várias ordens secretas, que hoje nem são mais secretas, não são dogmáticas, não são sectárias, entendeu? Não seguem religiões. Você pode ser o macumbeiro lá de bater o tambor e ser maçom, ser Rosa Cruz, você pode ser o que você quiser. É aí que foi que a igreja corrompeu muita coisa, né? Que foi a caça às bruxas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Esse é o desimpregnador, também um gráfico radiônico muito usado para limpar você, limpar o campo áurico, limpar o tarô, muito bom para limpar o tarô. Né? Isso você pode passar para os seus clientes também, se a pessoa estiver, né, sofrendo, para dar tempo dela correr, né, de desmanchar uma magia, um reiki invertido, que muitos fazem aí, né? Muitos se apoderam de certas energias aí, se dizem, esses sim são os falsos profetas, né? Batem no peito, usam parábolas, usam o nome de mestre, né? Para fazer o mal. E eu venho aqui, dou minha cara para bater, porque eu não tenho medo dessas forças, e estou trabalhando com isso há mais de anos, e o que eu não admito é as pessoas debocharem do trabalho de quem vem de peito aberto, de coração limpo, né? E debochar do trabalho e rotular, você é isso, você tem que aprender. Ninguém tem que aprender. Cada um segue o seu caminho do jeito que as coisas vêm. As coisas acontecem do jeito
que Deus, entre aspas, quer. Chame isso, essa energia divina, do nome que você quiser. Eu não tenho religião, eu não sigo Bíblia, nada disso. Mas eu sei que tem uma força criadora muito forte, uma força que você deve respeitar o seu próximo, porque cai em você mesmo. A famosa lei do triângulo. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Quanto defeito tem na internet, quanto hater, quanta coisa mal feita, quanta gente debochando, né? Ai, viu luzes, Federação Galáctica, seres fotônicos. Eu já vi seres fotônicos, naves fotônicas. Já vi seres, né, passarem pela parede da... Mas e daí? Ninguém acredita? Fiquei com a minha boca fechada há 20 anos. Então, o que eu venho falar aqui, preste muita atenção ao colocar o dedo na cara do outro, porque os outros 3 aqui, ó, voltam para você. E a sua vida não é exemplo para ninguém. Principalmente quando usa a ufologia, nome de seres, para arrebatar seguidores, arrebatar curtidas. Eu não estou aqui para arrebatar nada e nem para ganhar nada. Nem o professor. Então, professor, encerra-se aqui essa aula. Só vai ficar mais uma, se o senhor quiser continuar. E desculpa a falação, mas eu tenho que falar. O que é errado, a gente tem que mostrar, né? É verdade. É verdade. Parabéns, muito bem colocado todas as situações, né? Foi bom você ter falado sobre a situação que aconteceu. Foi um pouco deselegante da parte das pessoas que fizeram os comentários aí, né, sem fundamento nenhum, né? Então, a sua defesa aqui foi muito boa aí nesse sentido. Não sou ufóloga, professor. Senão eu estaria no caso Varginha Carvalho, o seu caso aí. É verdade. Agora, se o seu caso partir para o lado espiritual, o senhor me chama, tá? Aí o senhor me chama. Ótimo. Olha, você... Até aproveitando aí, né, a gente teve um intervalo de 15 dias de aula, né, justamente porque a gente está trabalhando, né, eu estou trabalhando nesse caso Carvalho, é um caso que aconteceu aqui na cidade de Ponta Grossa e tem algumas características do caso de Varginha, né. Varginha. Isso, não, são características, não é igual, né, então tem características, tá bom? Pessoal, eu não vou dar minha opinião, hein, professor? O senhor sabe que a minha opinião vão cair os 30 ufólogos que o senhor chamou para a live e vão me... Como é que eu falei? O pajem de espada. Porque a minha opinião, o senhor sabe que eu já dei para o senhor, né? Tá bom. É verdade. As investigações seguem. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos nessa aula. Você que não pôde assistir ao vivo, você vai assistir depois, né? Então, gratidão. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários para que a gente possa estar aí esclarecendo você sobre esse tema que é bastante interessante. E lembrando a você que quer contribuir com a escola, hoje eu estou lançando aqui, tive a ideia de colocar aí, quer contribuir com a escola, com a academia, tem um Pix aí para você fazer o seu depósito, se você quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Gratidão a todos e até a próxima aula. Namastê!